Cuida, cuida, cuida. Só coloca uma vez, por gentileza, e pegando o livrinho de ciência prática para a gente dar continuidade. Às vezes eu vi que bota 10. Eu não consigo botar meu código porque tá bugado pra mim. Tem problema não, Caio. Eu já sei que tu tá aí. Tu não passa despercebido em canto nenhum. Fala, meu Deus. Não se preocupe que eu já estou vendo você aí presente. É o número 4. É porque todas as aulas ele fala tanto que não tem nem como esquecer. Nossa, tia. Ô, tia Sara, não pode se esquecer de mim, né? Não, é o 5. Gente, eu tô tentando falar que eu também A tia participo nunca muito vai da me aula. esquecer. É o 4 também. A principal. É o 4 também. Quem disse que é você? Porque não sou eu. Letícia A Mariane é Borges, personagem é o Porque você secundário. não é linguarudo igual eu. Ei, tá bom. A- Tá bom? Parou. Clarissa é o 9. Caimão 16. Oi, Monique, tudo bem? 13. Caio 4. Eu acho que só. Apesar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só tenho 11 números. Maria Clara está perguntando qual é o significado da sigla TR lá no boletim. Provavelmente trabalho, meu anjo. Eu não sei como é que você visualiza o seu boletim, que eu ainda não vi. Mas deve ser trabalho. Isso é abreviatura de trabalho, viu? Tia, Oi. vamos receber a assinatura do simulado? Boa pergunta, porque eu recebi hoje. Ou melhor, hoje não, estou enganada. Eu menti, sem querer. Eu recebi ontem, se eu não me engano, mas eu ainda não passei. Vou passar hoje, tá? Hoje eu passo pro diário, aí já fica disponível. Suponho que o Roberto já, quando tiver de todos os professores, ele divulga, igual como das outras vezes. Ok. Mas a minha eu coloco mais tarde. E aconteceu um imprevisto, aí não deu tempo eu colocar hoje. E nem ontem. Bom, se eu não me engano, eu recebi o e-mail à noite, se eu não me engano. Mas de todo jeito eu coloco hoje, aí amanhã é só perguntar a ele em algum momento. No decorrer da semana vai ser colocado. Vamos lá, continuando nosso livro de ciência prática. Página 18, porque a 17 foi onde nós paramos, né? Nós estávamos falando a respeito da visão, ou seja, relembrando algumas informações que nós vimos no capítulo anterior, né? A respeito dos sentidos, dos órgãos e dos sentidos. Então, dando continuidade, a gente vai só aprofundar algumas informações com relação à visão. Nós vimos na aula passada que cada partezinha do nosso olho ele tem uma determinada função. Lê já, Clarissa. Página 18, Letícia Borges. Tá? Letícia, faz tanto tempo que eu não encontro ela por aqui. Faz tempo. Gente, outra observação antes da gente começar. Envie as atividades de vocês, tá? Atividade realizada, atividade enviada, certo? Porque tudo isso conta como participação, como assiduidade, tá? Um aluno bom é um aluno que faz as tarefinhas, manda suas atividades, né? Tem aquele compromisso. Então, por gentileza, envie as atividades de vocês, tá bom? Sim, então na aula passada nós tínhamos falado a respeito dos supercílios, né, que tem a função de proteger o nosso olho. Falamos a respeito das pálpebras, que ajudam a espalhar substâncias, no caso aí, que lubrificam os nossos olhos. E falamos a respeito dos cílios, que também tem a função aí de proteger os nossos olhos. Só que no caso dos cílios, ele protege contra micro-organismos que possam vir entrar no nosso olho, né? Por exemplo, deu um vento forte e tal, tem aquela poeira. Então, os nossos cílios, eles acabam evitando dessa poeirinha, desses resíduos, eles penetrarem no nosso olho. Dando continuidade lá na página 18, a gente vai falar um pouco a respeito do aparelho lacrimal, tá? Nós temos glândulas, né, que são nos nossos olhos, das quais elas produzem a lágrima. Então, nós vamos falar aí um pouquinho. A lágrima,
ela acaba umidificando e também limpando a superfície do nosso olho, certo? A lágrima, ela ajuda aí a retirar algum resíduo, alguma coisinha que tenha passado para o nosso olho. Diz, Taimo. Lubrificar como hidratar. Isso. Como limpar. Isso, como hidratar. Como eu tinha falado até na aula passada, se você observar, nós não conseguimos passar muito tempo sem piscar. Às vezes, quando a gente é criança, a gente gosta muito de brincar, de ficar desafiando o coleguinha, quem pisca primeiro, né? Aquelas coisinhas, aquele tipo de brincadeira. Eu tô vendo até a Clarice achando graça ali, porque eu acho que ela fazia isso aí. Né? Então, assim, a gente não consegue passar muito tempo. Por quê? Porque o nosso olho, ele acaba ressecando devido ao vento, ele acaba perdendo a lubrificação. Então, por isso que a gente sente a necessidade de ficar piscando. Cada vez que nós piscamos, nós estamos, de certa forma, hidratando o nosso olho, tá? Umidificando e também limpando. Por isso que, às vezes, acumula aquela sujeirinha no canto do olho, né? De tanta gente piscar, acaba acumulando uma sujeirinha no cantinho do olho, tá? E no caso aí do nosso olho, ele possui também enzimas, né, que nós vamos já ver aí no nosso texto, que são bactericidas, e elas acabam eliminando, evitando aí uma contaminação, tá? Então, toda vez que a gente pisca, a gente hidrata o nosso olho e acaba limpando a superfície também do nosso olho. Aí nós vamos ver novamente para que serve a íris, qual a função da pupila, da córnea e da esclera, tá? A esclera, no caso, é o que nós chamamos de branco do olho, né? Pode ser chamado de esclera ou esclerótica, que é o branco do olho. Aí nós vamos relembrar aí a íris é o que dá o tom do nosso olho, a coloração do nosso olho. A pupila, nós já falamos a respeito da pupila, né? Que a nossa pupila, ela acaba dilatando. Quando nós estamos num ambiente mais claro, a nossa pupila, ela está menor. Quando nós estamos num ambiente mais escuro, a nossa pupila, ela acaba dilatando, né? Isso daí é normal. Por quê? Porque através da pupila que há aí a entrada de luz, né? A entrada de luz no interior do nosso globo ocular. E essa entrada de luz, ela vai em direção à retina, tá? Então, isso é normal. Outra coisa que nós vamos... Oi? Posso fazer uma observação? Um dia desses eu tava no YouTube, aí do nada apareceu na timeline do meu YouTube um vídeo falando sobre a pupila. Aí eu meio que entrei e, tipo assim, tava dizendo que quando meio que assim, a gente tá pensando, a gente tá usando muito o nosso cérebro, a pupila meio que dilata. Eu não sei se eu acho que era isso, eu acho que era isso que eu me lembre. No caso, quer dizer quando, por exemplo, você está forçando bastante, digamos, forçando no sentido de estudar, concentrado em algo. Resposta, isso. Né? Concentrado em algo, né? A pupila acaba dilatando. A Maiane também, na aula passada, se eu não me engano, perguntou se era verdade quando a pessoa estava apaixonada, se a pupila dilatava. Ela ouviu a letra de uma música. Não foi sim, eu acho que eu sei qual. Que coisa triste, Maiane, pelo amor de Deus. Se eu não me engano, foi ela que perguntou isso aí na aula passada. É da Ana Vitória, essa música. Eu esqueci, mano, qual é o nome do cara que tava com ela cantando. O áudio tá muito alto, acabou de estourar meu fone. É o quê, Caio? Parece que ele tá dizendo que o áudio dele tá muito alto, que acabou de estourar, sei lá, tô entendendo, é nada. Parece que meu anjinho tá dormindo, muito alto e acabou de estourar o vídeo dele. Ela foi falar o meu áudio. Mas vamos lá, continuando. Ele Parou. foi pro máximo do nada aí. Foi porque a Letícia gritou. Foi sem querer. Ela se empolgou na história. Sem querer, ela se empolgou, aí o áudio saiu alto. O meu também. De tanto eu ficar usando esse fone, eu acho que eu já tô perdendo um pouco a audição. É direto dando aula com fone aí. Nossa, danifica. que triste. Acaba danificando de tanto você usar fone. Sim, então vamos lá. Na página 18, dando continuidade. Começa, Clarissa. Se eu tava com o fone, eu acabei de tirar ele, não quero mais não. Clarissa? O aparelho lagrimal é o composto de glândulas eu não sei falar esse nome. Ducto. Que lançam as lágrimas produzidas em pequenos canais situados na cavidade inferior do nariz.
por onde elas escorrem. As Lágrimas umidificam. umidificam e limpam a superfície do olho, que fica exposta ao ar, pois contém uma enzima bactericida que evita a contaminação. Ao observar o nosso olho externamente, podem-se perceber as seguintes estruturas presentes no segmento anterior do olho: íris, pupila, córnea, esclera. Íris é a parte mais invisível. A sua pigmentação caracteriza a cor dos olhos. Pupila, abertura da íris. Abertura da íris que permite a entrada da luz no interior do globo ocular em direção à retina. Córnea. Região curva e transparente de tecido conjuntivo que filtra os raios ultravioletas. Funciona como uma lente com grande capacidade de refração. Esclera. Membrana externa formada por tecido conjuntivo rígido e esbranquiçado, também conhecido como esclerótica ou branco do olho. Obrigada. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não, isso aí foi basicamente o que eu já tinha falado para vocês, né? Nosso olho aí, nós temos um aparelho lacrimal. A função aí do aparelho lacrimal é justamente umidificar, ou seja, umedecer o nosso olho e também de limpar, né? Limpar a superfície do nosso olho. Essa superfície é aquela que fica exposta ao ar, né? Como foi mencionado pela Clarissa, também eu já tinha falado para vocês, nós temos aí enzimas que são bactericidas, ou seja, elas evitam a contaminação. Aí nós vimos aí as partes, né, que compõem aí o olho, a estrutura do nosso presente nesse segmento do olho. Aí nós temos a íris, como eu já tinha falado, a parte visível, e a que permite aí a coloração do nosso olho, caracteriza a cor do nosso olho. Temos a pupila, que é justamente o que permite a entrada de luz, e essa entrada de luz no interior do globo ocular, ela vai em direção à nossa retina. Nós já falamos também a respeito disso, né? Que às vezes a pessoa tem a formação da luz antes de chegar até a retina, e outros já tem depois de chegar à retina, depois da retina. Nós já falamos isso daí, nós falamos a respeito da miopia e a hipermetropia. Alguém ligou o microfone e quer falar? Não, né? Tô vendo só o Gabriel. Hoje eu tô vendo só a Clarice, o Gabriel e a Maria Clara. Cadê o restante do povo que não se apresenta? Aqui. Nossa, tia, a senhora se esqueceu. Valeu, hein, tia? Nossa, muito obrigada. Eu não estou visualizando só os 3, por isso que eu estou falando. Aí o restante são os figurinhas, né, meu bem? Não posso dizer que você é uma figurinha, Letícia. Pouco. Não basta falar toda hora. Meu perfil recente. Né, Thay? Não basta falar toda hora. Eu sei que você está aí presente. Continuando. Aí nós falamos a pupila a respeito da córnea, né? Que no caso aí é a região curva e transparente, formada por um tecido conjuntivo, que ele acaba filtrando aí os raios ultravioleta. E a esclera, que é conhecido como branco do olho, né? Pode ser também chamada de esclerótica. É o branco do nosso olho, é uma parte aí do nosso olho que é formado pelo tecido conjuntivo, só que o tecido conjuntivo rígido e também esbranquiçado, por isso que nós chamamos aí o branco do nosso olho, tá? Continuando, temos aí, fica a dica. O conjunto formado pela esclera e córnea é responsável pela forma esférica do nosso olho. Dando continuidade abaixo aí da dica. Desculpa. Dando continuidade, nós temos aí, ó. Agora que conhecemos as estruturas do segmento anterior, que tal adentrar a córnea e descobrir os fascínios do olho humano? Agora são só algumas informações.
Agora são Em só relação algumas... à parte interna do olho, né? Isso, são só algumas informações que vocês já conhecem, porque nós já vimos isso aí no capítulo sobre o sistema sensorial, tá? Mas são só algumas informações para acrescentar aí alguma possível dúvida que tenha ficado. Eu acho que foi a Maria Clara que havia pedido. Deixa eu ver aqui. Foi. Maria? Oi, tia. Tudo bem? Tá falhando ou é só o meu? Tá falhando, eu não sei se é só o meu. Tá falhando, é tudo, tia. Que a minha internet também falhando. tá ruim, não tô entendendo quase nada. Tá falhando. Oxe, está falhando. Tira o fone, se for o caso, e conecta novamente. Ela saiu. E eu? Ah. Leia. É da página 19? Não, a página 18 é o finalzinho. Entre a córnea e a íris. Entre a córnea e a íris há um espaço preenchido por um líquido denominado humor aquoso. A esse Humor aquoso. aquoso, a esse espaço damos o nome de câmara anterior. Continuando a nossa viagem. Logo após a pupila, encontramos o cristalino, estrutura semelhante a uma lente de óculos. O cristalino recebe esse nome por ser transparente, assim como a córnea. Pronto, Maria Clara, deu certo aí? Deu? Oi, Samara. Vamos lá. Então, ó, só essa partezinha que a Clara se leu, enquanto a Maria Clara tá aí ajeitando o fone dela. Nós temos aí, ó, entre a córnea e a íris, há um espaço, né? E esse espaço é chamado de humor aquoso, que é um líquido, né, que fica entre a córnea e a íris, certo? Aí nós temos aí, a esse espaço dá o nome de câmara anterior. E continuando essa viagem, nós chegamos aí ao cristalino, que recebe esse nome justamente por ser transparente, assim como a córnea. Aí nós vamos dar continuidade, onde tem aí, fica a dica. Quando a musculatura do corpo ciliar se contrai, o cristalino modifica o seu formato, alterando o foco da nossa visão, para que assim possamos enxergar mais de perto. Seguindo a viagem, eu acho até legal a linguagem usada pelo livro, como ele fala, seguindo a viagem, né? Chegamos à parte de trás do olho, onde nós encontramos aí o corpo vítreo, tá? Cavidade que é preenchida por um material bastante viscoso, que, entre outras funções, dá o volume aos nossos olhos, certo? O corpo vítreo, ele é responsável por dar um volume aos nossos olhos. O conjunto formado pela córnea, pelo humor aquoso, pelo cristalino e pelo corpo vítreo funciona como um sistema de lentes convergentes. E pelo corpo vítreo, lentes convergentes, e formam a imagem numa estrutura fantástica dos nossos olhos, que nós chamamos de retina, tá? Nós vimos isso aí no capítulo passado, eu acho que vocês estão lembrados que tinha até uma imagem de um olho e da luz quando penetra no olho, né? Que ela é formada, a luz ela penetra até chegar na nossa retina, onde é formada a imagem. O certo? cristalino, ele é responsável por focalizar a imagem, né? Isso. Eu não sei se você está lembrado que até nessa unidadezinha aqui desse livrinho, vem falando, comparando o nosso olho a espécies de lentes de câmeras fotográficas, né?
Que é tipo assim, procurando um foco melhor para poder fazer o registro. Tanto nesse livro como no principal. Isso, tanto como nesse, como o principal, realmente, o didático que nós usamos no decorrer do ano. Esse daqui é um livro de apoio. Mas, tipo, uma pergunta, agora sem dúvida, no cristalino é onde se foca a retina. Mas quer dizer, perdão, A imagem. a imagem se focaliza no cristalino, exatamente. Mas o que você quis dizer com a imagem se formar na retina? Porque eu sei que ela a luz, ela penetra no nosso olho, mas ela vai até a retina. A imagem, ela acaba sendo formada na retina. Certo? Então não Tá? basta o papel do cristalino. Não, Ele não. foca a imagem, mas a retina também precisa formá-la, né? Isso, tá? No caso aí, a retina já é uma camada muito delicada, composta de fotorreceptores. Nós estudamos a respeito disso. Fotorreceptores são células que são capazes de capturar, no caso aí, a luz, capturar a imagem, digamos assim, tá? Fotorreceptoras e células nervosas. A imagem chega até a retina, ela é uma camada delicada, da qual temos aí fotorreceptores e temos as células nervosas. Qual é o papel delas? De levar aquela imagem, aquele impulso elétrico, né, até o nosso cérebro, direcionar até o nosso cérebro para que, ao chegar ao nosso cérebro, essa imagem ela seja interpretada. Né? Nós vimos no decorrer aí do capítulo que tudo quanto acontece no nosso corpo que é levado através dos nossos órgãos do sentido, toda sensação, todas as coisas que acontecem, elas acabam sendo levadas por células mais sensíveis, né? Células nervosas mais sensíveis que são levadas até o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele tem o papel de interpretar essas informações, no caso da visão, do mesmo jeito. Então, quando a imagem chega até a retina, por ter esses fotorreceptores e possuir células nervosas, aquilo dali é capturado e levado para o nosso cérebro. Nosso cérebro é que tem o papel de interpretar, tá? Interpretar a imagem, compreender, digamos assim, a imagem, certo? Ok, Taimo? Sim. Página 20. Dando continuidade aí na página 20, nós temos outro Fica a dica. O olho possui um mecanismo automático que regula a entrada de luz pela pupila, por meio da variação do diâmetro da íris, graças à ação da pupila, da miose, ou do músculo dilatador da pupila, metríase, né? Então, observem aí, ó, ele está mostrando, nós temos aí os dois tipos, né? A miose e a metríase. Observe aí que no caso da metríase, a pupila está dilatada. A miose não, ela está normal, a pupila está normal, tá? Quando nós temos muita luz... A metríase é responsável por dilatar e a miose é por contrair. Isso mesmo, tá? Quando nós temos pouca luz, a nossa pupila, ela dilata. Quando nós temos muita luz, ela se contrai. Por certo? isso, é esse o problema. Você não pode ver a sua pupila dilatada, porque vai estar no escuro. E apenas os Depende da cor do seu olho, né? Também. No caso do nosso, tá? Porque o nosso olho, ele é escuro. Aí fica mais difícil da gente conseguir perceber a pupila. Ou melhor, perceber a pupila mesmo, desculpa. Fica mais difícil a gente perceber a pupila. O nosso olho é escuro. Mas uma pessoa de olho mais claro é mais fácil da gente perceber essa dilatação. Continuando. Na retina, há dois tipos de células sensoriais, que nós já falamos. Dois tipos de células sensoriais fotossensíveis, que é os cones e os bastonetes. Estão lembrados, né? Nós temos os cones e temos os bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores e os bastonetes também, só que tem uma diferença, né? Eles são sensíveis à luz. Isso, tem uma diferencinha entre eles, certo? A retina humana, por exemplo, possui em média 6 milhões de cones, que apresentam em maior concentração em uma pequena região denominada de mácula lútea. Isso aí, por exemplo, não tinha essa informação no livro passado. Como que isso? Eu não entendi. Não? Nós temos na retina cerca de 6 milhões de cones.
que se apresentam em maior concentração em uma pequena região denominada mácula lútea. É o nome dado a essa regiãozinha onde se apresenta esse número de cônios, tá? Cujo significado em latim é mancha amarela. Na mácula, encontramos o fóvea, uma depressão central em que a imagem se forma com maior nitidez. Os cones reagem ao brilho da luz, funcionando melhor na claridade do dia e aos diversos comprimentos de onda, permitindo-nos ver as cores. Os cones permitem a gente visualizar as cores. Já no caso aí, precisa de luz, né, para que a gente possa visualizar as cores. Ok, Time? Ok. Tá? Já aí os bastonetes, nós vimos até no capítulo anterior que ele já não consegue pegar uma variação de cores, né? Os cones nós conseguimos perceber, são células sensíveis que conseguem perceber uma variedade de cores, já os bastonetes a gente não consegue perceber tantas cores. Página 21, dando continuidade. Nós temos aí, o que foi, José? 3 pontinhos, página 21. É porque eu estou dizendo página por página, hein? Tem as reticências, acho que você não entendeu. Mas tia, reticência já te ensinou no ano passado isso pra gente. Pode, Maria. Vê aí se dá certo. Há aproximadamente 120 Agora milhões deu. de bastonetes na nossa retina capazes de captar imagens mesmo com baixa incidência de luz, sendo muito importantes para a visão noturna ou visão de penumbra. Os bastonetes possuem poder de resolução visual tão bom quanto os cones, porém são mais sensíveis à luz. Podemos comparar as informações sobre as células sensoriais fotossensíveis de forma sucinta no quadro abaixo. Ó, aí quando fala sucinto, numa forma mais simplificada, certo? Aí nós temos os cones e os bastonetes. Cones, eles necessitam de muita luz. Já os bastonetes não necessitam de tanta luz, tá? Os cones é uma visão diurna. Já os bastonetes é uma visão noturna, pela questão da claridade, né, que nós já havíamos falado. Cones, alta resolução espacial e temporal. Bastonetes, baixa resolução espacial e temporal. Cones, 3 tipos de fotopigmento. Nos cones é perceptível o azul, o verde e o vermelho. Já nos bastonetes, um único tipo de fotopigmento, tá? Então, é só de forma sucinta, de forma mais rápida, a diferença entre os cones e os bastonetes, ok? Tinha uma pergunta. Como se refere a visão diurna e visão noturna? Visão diurna em relação à claridade e a visão noturna, que eles são mais usados bastonetes no escuro, por exemplo. Visão diurna durante o dia, visão noturna à noite. Então, no caso, durante o dia, nós usamos mais os cones, digamos assim. E à noite, os bastonetes, porque o bastonete é a visão noturna. Ok? Continuando. Reticências. Ok. A Letícia está querendo ler. Nossa, eu levei um baita vácuo da tia Marília. Agora ela responde com 3 pontinhos. Nossa, tia, valeu. Eu não entendo. Desculpa. Eu não entendo essa linguagem de vocês, essas gírias. Mas vai lá. Página 21, Letícia. Cuida, meu anjo. Existe uma deficiência na visão que dificulta a percepção de uma ou mais cores. Essa deficiência é conhecida como daltonismo. Em homenagem ao químico inglês John Dalton, nasceu em 1766 e faleceu em 1844. O primeiro a estudar cientificamente esse distúrbio visual, de que também sofria. A retina das pessoas daltônicas apresenta um número insuficiente de células em forma de cone. Ao nascerem, os bebês são essencialmente daltônicos, visto que a percepção das cores ocorre de maneira gradual. Seus olhos ainda estão em processo de desenvolvimento, ou seja, algumas células, por exemplo, as células nervosas da retina e do córtex cerebral, ainda estão amadurecendo.
Para os bebês, a coloração se apresenta com manchas nas cores neutras, como o branco, o preto e o cinza. 2 meses após o nascimento, o bebê já distingue a cor verde e a cor vermelha. No mês subsequente, começa a compreensão completa da cor azul. E assim, gradualmente, mas as tonalidades de cores são atingidas bem com o aumento da qualidade visual. Aos 8 meses, a criança já apresentou a visão bem similar à do adulto. E é nessa fase também que a íris define a sua cor, sofrendo raras mudanças na sua pigmentação após esse período. No caso aí, de uma forma sucinta, né, usando aí o termo sucinto, está falando a respeito de quando você não consegue distinguir algumas cores, né? No caso aí, geralmente o vermelho e o verde não conseguem ser distinguidos. Nós chamamos que a pessoa tem daltonismo, né? Mas nós vamos ver aí mais adiante que não, tem outras cores também que acabam se confundindo, não só o verde e o vermelho, certo? Daltonismo, surgiu aí o termo daltonismo justamente por causa deste inglês que também, né, sofria desse distúrbio visual, de diferenciar, ele não conseguia diferenciar determinadas cores, certo? Por isso que surgiu aí esse termo daltonismo. O termo as pessoas daltônicas, elas conseguem sim diferenciar cores, mas cores muito parecidas, como por exemplo, sei lá, azul e roxo, laranja e amarelo, elas podem acabar se confundindo, né? Não, nós vamos ver aí na frente que não é nem essas cores parecidas, são cores totalmente diferentes, como por exemplo, existem pessoas que não conseguem diferenciar o verde e o vermelho. O verde não é nem um pouco parecido com o tom vermelho, né? Pois é. Então, nós vamos ver aí mais adiante. Tem até tipo uma espécie de brincadeira no outro lado, uns cartões do outro lado. Nós vamos É um teste para ver se você conseguir ver todas consegue as identificar. cores e enxergar os números, meio que você não tem daltonismo. Isso, você então, consegue perceber. Que eu me lembre, tem 3 tipos de daltonismo: deuteranopia, protanopia e tritanopia. Eu acho É o que tem na página 22. Fala, meu Deus. Eu vi no vídeo. Pois tem na página 22, isso aí, nós vamos já dar continuidade. Aí a partezinha com relação aí, o parágrafo que a Letícia leu foi a respeito dos bebês. Os bebês, por exemplo, eles não conseguem, eles não identificam todas as cores. Aos poucos, isso aí gradativamente vai ocorrendo. Pois não é, Maiane? Que vídeo bom, né? Tá ela para compartilhar lá na sala. Foi que eu vi, eu só sei que eu meio que passou pelo meu YouTube também e tava vendo tipos de gente daltônica, como daltônicos veem o mundo. Era praticamente isso, as cores perdiam o brilho e quase tudo era amarelo, cinza, essas coisas. E o Time colocou, e nós não sabemos de nada porque não vimos o vídeo. A Letícia vai procurar o vídeo e depois vai compartilhar conosco. Mas interessante, viu? Tem realmente três formas distintas aí de daltonismo, que é o que nós temos aí na página 22. Passando aí a página. Uma anormalidade no processo gradual de percepção das cores consiste no daltonismo, anomalia genética ligada ao cromossomo sexual X. Ocorre com maior frequência entre homens. As pessoas daltônicas apresentam incapacidade de distinguir corretamente as cores primárias. O daltonismo pode se manifestar, como você acabou de ler, nas 3 formas distintas, como nós temos aí o trigromatismo anômalo, né, quando os indivíduos apresentam 3 tipos de cores, que aí no caso é o azul, o verde e o vermelho. Mas os utilizam em proporções anormais, sendo menos sensíveis ao verde e ao vermelho. Nome do canal incrível. Ok. Aí temos aí o dia quando eu... Ah, Gabriel, desculpa, pois meu bem, eu não tinha visto. Então, leu de onde? Primeiro, segundo, terceiro. De cromatismo. Tá, pô. De cromatismo anômalo. Os indivíduos apresentam os 3 tipos de cones azuis, verde e vermelho.
mas os utilizam em proporções anormais, sendo menos sensíveis ao verde ou ao vermelho. De cromatismo. Os indivíduos percebem as cores usando apenas dois tipos de cones, verde e azul, ou vermelho mais azul. Monocromatismo. Usam apenas um sistema cromático, percebem apenas graduações de claro e escuro e o tipo mais raro de daltonismo. E o último? Leia, meu bem, termine. Clinicamente podem-se detectar o daltonismo por meio do teste de cores de Ishihara, criado em 1917 pelo professor e médica Shinobu Shihara, Enxiara. Ishihara, 1879 e 1963. O exame consiste na exibição de vários cartões coloridos contendo diversos círculos feitos de cores ligeiramente diferentes daqueles Situados na proximidade. situados na proximidade de força exibir um número visível apenas para as pessoas que não apresentam daltonismo. No caso aí, ó, esses círculos, É até fácil de visualizá-los. esses cartões, justamente para alguns se torna fácil, mas para outros não. Quem tem daltonismo, ela não vai conseguir identificar rapidamente os números. Aqui são 12. Uma vez eu fiquei. Não, eu tava vendo um teste desses um dia e eu fiquei morrendo de medo de ser daltônica. Eu não sabia que eu era daltônica, eu não tava conseguindo identificar os números. Essa foi Eu fiquei boa. morrendo de medo. E se fosse? Nossa, que pena. E se fosse o que é que tem? Isso é só uma deficiência. Sim, tia. Então vamos lá. A O chamada. que é que vocês visualizam aí nesse primeiro cartão? É o Qual é o número número? 12. Número 12. Vizinho ao 12. É o que, Senhora? tia? 33, 33. Continua a sequência. Quais são os números? 38, 51, 49, 74. Ixi, Maria. 974. A Alguém Maiane sentiu não tem dificuldade? daltonismo. Daltonismo. A Maiane tem daltonismo? A Maiane não tem. Não entendi. A Maiane não tem daltonismo. Ah, tá, não tem. Eu não Gente, tinha entendido. tá. inútil. Eu tava dizendo, a tia disse, a mãe tem daltonismo, você É porque eu não entendi, eu não ouvi direito. Não precisa colocar o número novamente, eu vou só mencionar os números e vocês vão confirmando, tá? Aí, tia, o número que eu vi, ó. Então vamos lá. Dona Vista, Aham. mas eu vi isso aí. Então vamos lá. Sexto ano A, número 4, 7, 8, 16, 13, 2, 10. Faltou alguém do sexto A? A senhora falou 16? Presta atenção. Sexto ano B, 14, 15, 5, 4, 7, 9, 11. Faltou alguém do B? Perfeito. Eu jurava que a tia não Cecília. tinha falado meu nome, mas a senhora falou. Falei? Número, no caso, Agora não falou o nome. número. Então, Então, o nome gente, ó. agora é o número. Tenham uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Tchau, tia. Eu vou ver um teste no YouTube pra ver se eu tenho daltonismo. Vá, faça aí novamente. Valeu, gente. Fiquem com Deus. E para quem não é daltônico, parabéns.